Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de poder falar sobre visão. E eu creio que de maneira especial, Deus quer trazer visão para nós. Quantos creem nisso? E eu estou feliz porque está aqui comigo um amigo, tá? Que veio diretamente de Chicago. Queria que vocês saudassem com uma salva de palmas. Pastor Scott Lee, fique de pé aqui. Pastor Danilo também, são amigos. Uma salva de palmas para esses irmãos. Obrigado por participarem do culto com a gente hoje, tá? Deixa eu explicar quem é o Scott Lee, porque eu estou feliz e para mim é simbólico ele estar aqui hoje. O pastor Scott Lee, há cerca de 10 anos atrás, num culto que eu participava, ele não me conhecia e ele me chamou pelo nome assim, e disse que Deus tinha uma palavra que Deus tinha dado para ele no meio do culto, assim, para a minha vida. E naquele dia, ele falou, olha, existe alguém na sua família que trabalha com dança? E eu falei, sim, a minha esposa tinha uma escola. E ele disse, olha, eu vejo que isso são flechas. Deus vai usar esse projeto dela para o reino avançar, para que igrejas sejam estabelecidas. E de fato, hoje o nosso campus no Parolim começou com o projeto social da escola da minha esposa. Ele também disse naquele dia, eu vejo estádios, cultos sendo feitos no estádio. E Deus fez coisas tremendas. Falou várias coisas a respeito do ministério. Eu vejo um ministério chamado One Ministry. Ele falou assim. É um ministério que Deus vai dar para você. Eu vejo você com camisetas com esse ministério. E quem conhece o ministério One aqui dos jovens, né? Foi um ministério que surgiu depois dessa palavra. E depois que terminou o culto, esse pastor me abraçou. E ele abriu a carteira e me entregou um valor em dinheiro da Guatemala. E ele disse assim para mim, isso aqui um dia você vai pregar na Guatemala e Deus mandou dar esse recurso para você. Eu achei uma loucura isso tudo. Nós não estamos acostumados assim. Eu não estava acostumado a ouvir Deus falando assim. Abracei aquele irmão e eu não sabia o que ia acontecer. Mas todas as palavras que ele me disse aconteceram. Quando eu estava indo para Guatemala pregar, tinha sido convidado para pregar na Guatemala, estava no aeroporto em Miami. Daqui a pouco esse irmão, Scott Lee, ele aparece no aeroporto e diz, Michel, o que você está fazendo aqui? E eu tinha guardado o dinheiro, eu abri o dinheiro da Guatemala, entreguei nas mãos dele e falei, lembra da palavra que você me deu? E ele olhou, nós estávamos com a camiseta do One Ministry, né? Eu estava indo pregar na Guatemala em espanhol. E eu encontrei o mensageiro que tinha dito que isso ia acontecer. Preste atenção no que Deus está fazendo hoje. O pastor Scott Lee, ele recebeu um convite pelo Instagram, pelo pastor Danilo, que ele não conhecia, para vir pregar na igreja dele. Ele falou, Michel, eu nunca aceito esses convites. Mas eu fui orar e Deus falou para mim, é para você ir para lá. O meu tio estava muito doente. É um tio que para mim é como um pai. E mesmo assim, eu fui me despedir dele e falei, tio, eu estou indo para o Brasil. Talvez nós vamos nos encontrar de novo apenas no céu. E o tio abençoou e o tio dele faleceu. Esse irmão querido. E ele veio para cá porque ele entendia que tinha uma agenda de Deus nesse lugar. Aí ele vem pregar na igreja, eu fiquei sabendo, fui lá no culto onde ele estava. E no dia da visão, Deus traz esse homem de Deus para dizer assim para mim, eu vou ampliar a visão de vocês, eu vou fazer coisas maiores nesse lugar. Muito obrigado por cumprir a agenda de Deus. Quantos creem que Deus pode comunicar visão? Hoje eu queria te ajudar a cumprir a visão de Deus na sua vida. Não apenas para essa igreja cumpre a visão quando você cumpre a visão de Deus para você. Quantos creem nisso? Amém? Eu queria estudar um texto. O título da mensagem de hoje é Levante os olhos e veja. E eu queria compartilhar um texto com você que se encontra em Josué, no capítulo 5, versículo 13 a 15. Josué, capítulo 5, versículo 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe,
És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. O que me chamou a atenção nesse texto enquanto lia foi essa expressão: levantou os olhos e olhou. Você pode repetir comigo? Levantou os olhos e olhou. E me chamou a atenção porque ela parece uma redundância. Mas o que eu creio que a Bíblia quer dizer é que por vezes levantamos os olhos, mas não enxergamos. Sabe, na verdade essa expressão, ela aparece várias vezes antes de pessoas reconhecerem o agir de Deus, ou diante de revelações especiais, provisões milagrosas. São vários os exemplos na Bíblia. A Bíblia vai dizer que quando Abraão recebe a visita de anjos na sua casa, que vem contar para ele que ele teria um filho na velhice, olha o que a Bíblia diz: levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam de pé diante dele. Antes da provisão milagrosa, ele viu. O mesmo acontece quando Abraão pega agora o filho da promessa que Deus tinha dado na velhice, e ele leva aquele filho até o altar para ser sacrificado. E a Bíblia diz que ele estava com o cutelo na mão. Eu consigo imaginar o terror no rosto de Isaac. E então a Bíblia diz que ele levantou os olhos e olhou. O que ele viu? O Cordeiro de Deus. E então ele chama: Deus proverá. Ele ouve a voz do Senhor, e ali vem a provisão, o sacrifício do Senhor. O Senhor abriu os olhos. São tantos os textos. O mesmo acontece quando Isaac vê Rebeca. O servo de Abraão vai buscar uma mulher para ele. E ele vem, e quando chega a comitiva, a Bíblia diz que Isaac levanta os olhos e vê Rebeca. E da mesma maneira, Rebeca levanta os olhos e vê a provisão maravilhosa de Deus para ela. Olha para o seu lado, quem é casado aqui? Olha para o lado. Levanta os olhos e vê. O seu marido, a sua esposa, é uma provisão maravilhosa de Deus na sua vida. Você crê nisso? Sabe por quê? Tem gente que não entende quão maravilhoso é a provisão, fica reclamando da provisão de Deus. Para. Quem quer ser abençoado aqui? Valoriza a mulher que Deus te deu. Levanta os olhos e olha para ela. Ela é maravilhosa. Minha esposa não está aqui agora, mas ela é demais. Foi uma provisão muito melhor do que eu merecia na minha vida. Deus é bom, amém? Você crê nisso? Eu acho lindo quando Jacó está brigado com o irmão há anos. Ele tinha sido jurado por morte pelo irmão. E aí a Bíblia diz que ele vai orar no Jaboque. E aí a Bíblia diz que ele vai na direção do seu irmão. Eles tinham um encontro, e então ele levanta os olhos e vê Esaú. Ele está com o exército, mas ele não vem para atacá-lo, ele vem para abraçá-lo. Ele vem correndo. Quando essa expressão aparece na Bíblia, Deus quer revelar algo que Ele está querendo fazer. Na verdade, essa expressão ela não é uma redundância. Ela também não é um ato físico, simplesmente levantar os olhos. A Bíblia está falando do entusiasmo, da surpresa, daqueles que recebem uma visão de Deus. Eu gosto da história quando o pão cai do céu. O povo está peregrinando, indo em direção à terra prometida, e acaba o alimento. E então Deus faz pão cair do céu. A palavra maná significa: o que é isso? Eu não sei você, mas quando dizemos o que é isso diante de uma comida que nos servem, normalmente não é uma coisa muito boa. Eu já fiz algumas viagens missionárias, e quando as pessoas serviam um alimento e eu dizia: o que é isso? Normalmente era algo difícil de comer. Mas na verdade, eles falam maná, porque quando Deus abre os céus e pão começa a cair, eles estão dizendo: o que é isso? Eles levantam os olhos e veem: o que é isso? Deus pode fazer pão cair do céu.
Hoje eu vim dizer em nome de Jesus, levanta os olhos e vê. Levanta os olhos, você vai enxergar Deus agindo de forma poderosa na sua vida. Quantos querem ficar surpresos diante da revelação de Deus? Quantos querem levantar os olhos e verem? Levantem as mãos. Hoje eu quero fazer 4 perguntas para você. 4 perguntas que eu fiz para mim mesmo e que eu creio que podem nos ajudar. Se respondermos elas corretamente, podemos viver plenamente a visão que Deus tem para nós. Quantos querem responder essas perguntas? A primeira pergunta que esse texto me provocou é: eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja? Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja? Pergunta para o irmão que está perto, sim, você está no lugar que Deus quer que você esteja? Olha o que diz o texto. Estando Josué ao pé de Jericó. Sabe uma coisa? Eu creio que Josué só teve essa visão maravilhosa do príncipe do exército, do Deus vivo, trabalhando em seu favor, porque ele estava exatamente no lugar que Deus queria que ele estivesse. Ele estava ao pé de Jericó. O Senhor havia lhe dado uma ordem, uma missão: vai e conquiste a terra. E agora ele estava começando a fazer isso. Jericó era a primeira fortaleza, o primeiro lugar que ele precisava conquistar. Por isso, quando ele está ao pé das muralhas, se perguntando talvez o que fazer, é que Deus lhe dá uma visão. Quantos querem receber visão do alto? Você precisa estar no lugar que Deus quer que você esteja. Existem coisas que só vamos ver se estivermos no alto da montanha. Existem coisas que só veremos se estivermos no vale. Se estivermos no lugar que Deus quer que estejamos, vamos enxergar. É por isso que Eliseu viu as carruagens de fogo, porque ele estava no lugar que Deus queria que ele estivesse, servindo Elias. Então seus olhos foram abertos. A Bíblia também vai nos mostrar que Gideão estava no lugar que Deus queria. Por isso Deus lhe dá uma visão poderosa. Quando ele reúne um exército pequeno para enfrentar os medianitas, ele estava com medo. E Deus fala para ele: você ainda está com medo? Ele disse: sim. Então desce, escondido com Purá, o seu servo, no acampamento dos inimigos. E ele fica então ouvindo perto de uma barraca. E os inimigos estão falando. Um soldado inimigo diz assim: essa noite eu tive um sonho estranho. E o outro pergunta: o que você sonhou? Eu vi um pão de cevada gigante que vinha rolando e destruía as nossas barracas, o nosso acampamento. E o soldado inimigo fala para ele: ei, isso são os exércitos de Gideão, que vão nos destruir. Ele só escuta a visão de Deus, ele só contempla, porque ele estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Ele estava ao pé da barraca, cumprindo a missão que Deus lhe deu. Quantos querem receber visão do alto? Você precisa estar no lugar que Deus quer que você esteja. Eu lembro uma experiência que eu vivi, muito especial. Na verdade, eu já tive algumas experiências interessantes correndo no parque. Lembro o dia que eu acordei e eu estava querendo começar um regime, eu precisava emagrecer e eu fui no parque. E um irmão muito querido me abordou, foi muito interessante. Ele estava de bicicleta, um querido. Ele parou e ele estava com aquelas caixas na bicicleta de fazer entrega. E ele falou: pastor, eu queria muito te dar um presente faz tempo e eu te encontrei aqui. Eu falei: ô meu irmão, obrigado. Dei um abraço nele e de repente ele tira um bolo de brigadeiro e coloca nas minhas mãos. Eu falei: misericórdia, Senhor. Eu agradeci. Só que eu achei interessante porque eu estava no meio da volta do parque. E então eu continuei correndo com um bolo de brigadeiro. Eu lembro de um grupo de homens que veio na minha direção e eles falaram assim: eu já vi de tudo, mas isso eu nunca tinha visto antes. Eu cheguei em casa e a minha esposa disse: ué, você foi correr, vai fazer regime e volta com um bolo de brigadeiro? E eu disse para ela: Deus proverá. Sabe, quando servimos ao Senhor, algumas coisas inusitadas acontecem. Mas eu lembro de uma outra vez que eu estava andando no parque.
E na hora que eu tinha terminado a minha caminhada, eu estava saindo para ir no carro, e então eu senti algo do Espírito. Deus falando, não é para você ir embora ainda. Espera mais um pouco. Espera naquela ponte ali. Eu falei, meu Deus, aí eu fui para a ponte, sem entender direito. E eu fiquei olhando, a água passando, batendo nas rochas, os passarinhos. Falei, deve ter alguma ilustração de sermão aqui que eu não estou vendo. Fiquei procurando, e eu queria ir embora e ficava aquele sentimento, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Eu esperei cerca de 10, 15 minutos. E de repente, veio um irmão correndo assim, com uma camisa verde fosforescente. E ele passa por mim, eu olhei, e de repente ele me vê e volta. Ele fala para mim, eu não acredito que você está aqui, emocionado. Eu falei, por quê? Ele falou, é que eu saí hoje para vir no parque, e eu precisava tomar uma decisão importante. E eu disse assim, Senhor, se é para fazer isso, eu quero um sinal. Quero encontrar o pastor Michel, eu nunca vejo ele no parque, eu quero encontrar ele no parque. E eu olhei para ele e falei, você está atrasado, faz 10 minutos que eu estou te esperando aqui. Você pode aplaudir ao Senhor. Ei! Existem visões que só vamos receber de Deus se estivermos no lugar que Ele quer que estejamos. Talvez você se pergunte, por que Deus não está falando? Por que eu não estou vendo as coisas de Deus? Porque você não está no lugar. Existem pessoas que deveriam estar aqui na igreja e não estão. Existem pessoas que deveriam estar servindo nos projetos que nós temos. Nós vimos aqui tantos coletes, temos tantos projetos sociais, missionários, mas você não está no lugar. E por isso, lhe falta visão. Ei, nessa casa, as visões não serão raras nem menos frequentes, porque nós estaremos no lugar que Deus quer que estejamos. Quantos querem receber visão? Você já está no posto que Deus quer que você assuma. Talvez abrir uma casa, tua casa. Talvez começar a liderar pessoas. Se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, você vai levantar os olhos e ver. Segunda pergunta que você precisa fazer. Quantos querem receber visão do alto? Eu estou lutando as batalhas de Deus ou as minhas? Olha o que Josué vê. Ele chega no pé de Jericó e eu creio que ele fica observando as muralhas e se perguntando, como é que eu vou derrubar essa fortaleza? Os muros de Jericó, eles eram tão espessos que dava para passar um carro por cima deles. Ele não tinha um exército preparado, ele não tinha as armas adequadas. E eu creio que ele está olhando e se perguntando, como eu vou fazer o que Deus quer que eu faça? E então ele tem uma visão surpreendente. Ele vê um valente, um soldado com uma espada desembainhada nua. E ele vai na direção daquele homem para perguntar, você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Você é um inimigo ou está lutando a nosso favor? Talvez ele não identificou a roupa. Ele não... Essa roupa não é do nosso povo, quem é esse? E ele então vai perguntar. E então quando ele chega para perguntar, ele ouve uma resposta absurda. Eu sou o príncipe do exército do Senhor que acabo de chegar. E eu acho linda a reação dele. A Bíblia diz que ele se prostra e o adora. Sabe o que eu acredito? Que não era um anjo que veio visitar Josué. Os anjos não recebem adoração. O próprio Cristo, pré-encarnado, estava diante das muralhas. É como se Deus estivesse dizendo para ele, essa guerra é minha. Fica tranquilo. Vai dar certo em nome de Jesus. Quando lutamos as guerras de Deus, não tem como dar errado. Porque Ele é todo poderoso e Ele pode fazer o que não podemos fazer. Ei, em nome de Jesus, se você estiver lutando as batalhas certas, você vai encontrar Deus no meio do caminho. Você vai encontrar Deus diante das muralhas intransponíveis. Você vai encontrar o príncipe do exército do Deus vivo, trabalhando em seu favor. Olha o que diz Romanos. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Eu gosto do texto em Isaías, quando ele vai dizer do Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha o que diz Isaías 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero ver Deus trabalhando. Quantos querem ver? Sirvam a missão de Deus, lutem as batalhas de Deus, você vai ver. Eu nunca me esqueço quando resolvemos fazer o Ora Curitiba. Quem foi orar lá na rua, pela cidade? Deus está fazendo coisas tremendas. Eu creio no poder da oração, amém? Eu lembro quando Deus deu a visão, foi de uma maneira surpreendente. Eu estava tomando banho, nas férias, e então eu vi algo, eu vi uma multidão de joelhos na frente do Palácio do Governo orando. E eu compartilhei essa visão apenas com a minha esposa. Passado um tempo, nós fomos fazer a nossa reunião de planejamento. E nós temos o hábito de fazer algo que eu chamo de gerar no Espírito. Nós colocamos louvores e oramos. E trazemos temas específicos e pedimos que Deus fale conosco. E eu peço se os pastores lembrarem de algum texto bíblico, se virem algo, eles compartilhem com a gente. E então, o pastor Paulo Davi levantou as mãos e ele descreveu exatamente a mesma visão que eu tinha visto. Não tinha políticos, não tinha, ninguém no altar, a não ser o povo de Deus de joelhos, orando na frente do Palácio do Governo. E eu disse, é para fazer isso. Agora, preste atenção. Nós começamos a enfrentar as muralhas, tentar fazer as coalizões, e era tão difícil. Um tempo de divisão na cidade. Também quando fomos estudar os recursos que precisávamos para essa obra, muitas igrejas não engajaram financeiramente. E eu lembro que eu fui atender um irmão, e ele chega dizendo assim, pastor, eu vim trazer uma oferta. E ele disse o valor da oferta. Na época nós estávamos fazendo departamento infantil aqui, a ampliação, e eu falei, meu irmão, quem sabe essa oferta é para esse projeto? Ele agradeceu, oramos juntos ali, ele foi embora. No dia seguinte, estava na reunião do Ora Curitiba. Algumas igrejas já tinham dado ofertas, mas ainda faltava bastante recursos para completarmos aquela obra. E aquele irmão colocou o valor que faltava na tela. Era o mesmo valor que aquele irmão tinha vindo ofertar um dia antes. Eu peguei o telefone e falei, meu irmão, lembra aquela oferta? Eu acho que eu entendi para que ela é. E eu contei o propósito e aquele irmão se alegrou. Sabe por quê? Deixa eu te dizer algo. Quando você luta as batalhas de Deus, você vai encontrar Deus no meio do caminho. Ele autofinancia a sua própria obra. Ei, quantos querem ver Deus no meio do caminho? Lute as guerras de Deus. Lute as batalhas de Deus. Deixa eu só te dizer algo. Talvez você esteja lutando as guerras erradas. Deixa eu compartilhar com você 3 coisas que nos fazem perder o foco da visão de Deus para nós. Primeira delas, diga assim, joio. Joio. Quem lembra da parábola do joio e do trigo? Quem lembra? Lembra da parábola do joio e do trigo? O que era para fazer com o joio? Quem lembra? O que era para fazer com o joio? Fazer nada. Era para fazer nada com o joio, deixa ele lá. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes Deus nos dá uma visão, e aí vem aqueles para fazer barulho, para incomodar, para reclamar, para brigar. E aí a gente fica tentando arrancar o joio, e a gente perde o foco da visão que Deus deu para nós. Ei, presta atenção, quem quer cumprir a visão? Deus está trabalhando, não perca tempo com o joio. Continua perseguindo a visão que Deus te deu, e você vai completar a boa obra que Deus tem na sua vida. Segunda maneira que o inimigo, mestre da distração, usa para roubar o nosso foco, sabe qual que é? O senso. Deus tinha uma missão para Davi. Deus tinha propósitos para realizar no meio do seu povo. Mas no meio do caminho ele começa a lutar as suas guerras. E então ele faz um esforço descomunal para contar qual era o tamanho do seu exército, qual era a quantidade do povo. Sabe o que ele estava fazendo? Perdendo tempo construindo monumentos para a honra pessoal. Quando ele faz isso, o que acontece? Vem peste, vem problema, vem atrapalho. Ei, em nome de Jesus, preste atenção. Você está servindo os propósitos de Deus ou propósitos pessoais que estão misturados com as coisas de Deus?
Talvez existem propósitos que são teus e não dele. E eles estão tirando o foco do que Deus quer que você faça. Ei, quantos querem encontrar Deus no meio do caminho? Lute as guerras de Deus e não as suas. Terceiro, preste atenção. Jejum antes da batalha. Quem lembra de Saul? Antes de uma guerra que Deus tinha mandado ele lutar, o que ele faz? Ele manda todo o seu exército jejuar. E o que acontece? O exército fica fraco na hora da guerra. Existem coisas que fazemos que elas têm aparência de piedade. Elas têm um fim bom, mas elas não pertencem à agenda de Deus para nós. Muitas vezes perdemos de foco aquilo que Deus quer que cumpramos, porque estamos cumprindo a agenda de outros. Estamos vestindo capas boas. São coisas boas. Tem aparência espiritual, mas não são projetos de Deus para nós. Quantas vezes pessoas vêm até mim, trazendo projetos maravilhosos, coisas lindas, me pedindo agendas. Que bom que Deus te deu essa agenda, mas talvez não seja a minha, meu irmão. E se eu quiser viver tudo que Deus tem para mim, eu tenho que ter foco, manter o foco naquilo que Deus me mandou fazer. Então eu preciso dizer para você, talvez eu não consiga te atender, talvez eu não consiga a te ajudar em algumas coisas. Eu vou dar os recursos, a igreja está à disposição, mas essa tarefa talvez Deus confiou a você. Você está entendendo? Quantos querem viver tudo que Deus tem para vocês? Você quer viver a visão de Deus? Tem coisas muito boas que vão aparecer na bandeja para você fazer, provar, mas elas não são propósitos de Deus para a sua vida. Aleluia! Terceira pergunta. Quantos querem viver a visão de Deus? Eu estou usando as estratégias de Deus. Eu estou usando as estratégias de Deus. Olha que tremendo que acontece. Quando Josué vê o príncipe do exército de Deus vivo, o que ele faz? Ele se prostra no chão. E ele coloca o rosto no pó. E então ele pergunta algo. Que diz meu Senhor ao seu servo? É interessante porque a continuação da história é Deus falando com Josué como ele vai conquistar Jericó. E as estratégias de Deus, elas são muito diferentes das nossas. Olha o que Deus manda ele fazer. Você vai andar com todo o povo em volta das muralhas. Você vai fazer isso durante 7 dias, mas no 7º dia você vai fazer isso 7 vezes de novo. E depois você vai mandar os sacerdotes tocarem as trombetas. E o povo vai gritar. E as muralhas vão cair por terra. Olha que coisa maravilhosa. Agora eu fico pensando, chamando os meus generais de guerra, as lideranças, eles perguntando, como nós vamos conquistar Jericó? É simples, nós vamos dar voltas, e no dia determinado nós vamos gritar. O que? Você está dizendo que a gente vai ganhar a guerra no grito? Nós vamos gritar, as muralhas vão cair. As muralhas vão cair. Bom, eu não sei quem é mais doido nessa história, Josué ou os que foram atrás dele. Talvez eles pensaram, bom, prejuízo pior que vai ter, a gente gritar, não acontecer nada, quem vai passar vergonha é ele, então vamos atrás. Sabe, as estratégias de Deus são diferentes das nossas. Quantos querem viver coisas sobrenaturais? Deus vai te entregar estratégias bastante diferentes. Se você confiar, você vai ver a glória dele. Mas por que Deus faz isso? Porque a glória é dele e de mais ninguém. Só ele pode fazer muralhas caírem. Quando pessoas gritam, nós vamos gritar e vamos ver a glória de Deus nessa terra. Aleluia! Deixa eu compartilhar uma visão que Deus me deu. E uma estratégia inusitada. Eu estava saindo de casa esses dias. E no apartamento onde eu morava, vários homens começaram, em situação de rua, começaram a dormir ali. Muitas pessoas começaram a dormir debaixo da marquise do meu prédio.
Alguns até conheço. O Fábio é um goleiro sensacional. A gente já jogou bola junto. Eu já conversei com vários daqueles moços. Mas um dia em especial, quando eu estava saindo de casa, eu olhei para o lado, vi aquelas pessoas com cobertores. E o Espírito Santo falou no meu coração: você pode fazer mais do que você está fazendo. Na verdade, eu creio que você pode ajudar as pessoas em situação de rua. E foi tão forte aquilo, que eu mandei uma mensagem para o prefeito na hora. E falei: eu quero te ajudar, eu não sei como, mas eu quero te ajudar a tirar as pessoas da rua. Pessoas com dependência química. Nós temos um projeto a Cristolândia. Eu não sei se você sabia, mas nós atendemos muitas pessoas. Temos vagas para 75 pessoas. Cada pessoa que nós tiramos da rua custa para nós R$3.800 por mês. A nossa casa masculina tem uma fila de espera de 40 homens. E o problema é, como que eu amplio esse trabalho? Não é simplesmente construir mais uma casa e pôr gente lá dentro. Como é que eu levanto os recursos para fazer isso tudo? E então Deus tinha me dado uma visão. Quando Deus dá uma visão, preste atenção, você se coloca em movimento. Você já viu cachorro correndo atrás de carro parado? Já viu? Cachorro só anda atrás de carro em movimento. A gente anda e os sinais vêm atrás da gente. Você crê nisso? Eu me pus em movimento. Liguei para alguns empresários. Liguei para o prefeito me colocou em conversas com secretários de determinadas áreas da cidade. E eu comecei a levar aqueles homens para lá para me ajudarem a enxergar como poderíamos tornar a Cristolândia autossustentável, para colocarmos mais gente lá dentro. E nós fomos para aquele lugar. Quando chegamos, foi uma choradeira. Aquelas mulheres, quando entramos, elas começaram a cantar tão forte, e elas aplaudiam a gente, que todo mundo começou a chorar. E eu disse: Deus, mas como? E sabe, uma das pessoas que eu convidei era um engenheiro de alimentos. Ele tinha uma empresa de plástico também. E então surgiu alguém trouxe a ideia, pôs na mesa: por que nós não produzimos os kits da ceia aqui na Cristolândia? A gente já tem as máquinas para fazer o pão. Aquele irmão falou: eu consigo providenciar a máquina para o plástico. Eu fiquei com aquilo, falei: meu Deus. E sabe o que Deus falou para mim? Nós vamos tirar pessoas da rua tomando a ceia do Senhor Jesus. Como assim? Eu fui pesquisar quanto custa para nós a ceia. Cada kit custa cerca de 90 e poucos centavos. Cada domingo que tem ceia aqui, são mais de 20 mil pessoas nos campos e aqui reunidas. Nós gastamos mais de 20 mil reais só aqui, participando da ceia. Agora, se essa ceia tiver um propósito maior, eu vou ligar para todos os pastores e amigos que eu conheço, para que eles possam usar os nossos kits. E sabe, em breve nós vamos estar tomando a ceia do Senhor e declarando que o sangue do Cordeiro de Deus tirou pessoas da rua que estavam ali pedindo por algo, porque há poder no sangue de Jesus para salvar. Se alguém me dissesse: vamos tirar pessoas da rua tomando ceia, eu ia dar risada. Deus continua fazendo milagres ainda hoje. Quantos creem? A tua estratégia, ela é tua? Ou ela é do Senhor? Se for do Senhor, vai acontecer. Última lição. Vou terminar. Última pergunta. Eu estou lutando do jeito de Deus ou na força da minha carne? Eu estou lutando do jeito de Deus ou na força da minha carne? Olha que coisa tremenda. Ele se prostra, pergunta ao Senhor. Então o que Deus fala para ele? Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Por quê? Deus estava revelando a sua santidade para Josué. Sabe, eu não sei se você lembra, qual é a primeira palavra que Deus dá para Josué? No começo do livro: conquiste a terra, aonde pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar, certo? Deus já tinha dado a palavra. Agora Deus fala assim: retira as sandálias dos teus pés, porque a minha obra
a gente faz com os pés descalços. A minha obra a gente faz sem santidade. Tem muita gente que está no lugar que Deus queria que estivesse. Está lutando as guerras que Deus gostaria que ele lutasse. Está usando as estratégias de Deus, mas não está fazendo do jeito de Deus. Faz resmungando, brigando, passando por cima. Nesta casa, os fins não justificam os meios. Sabe, muitas bandeiras que nós estamos lutando, e eu vejo pessoas até bem intencionadas lutando na política, em várias esferas de poder, eles estão lutando por coisas boas, mas não estão com os pés descalços. E quando a gente faz as coisas na força da carne, no ímpeto da carne, a gente pode correr o risco de fazer como Moisés, que ao invés de falar simplesmente a rocha, ele fica bravo e bate na rocha e fala indevidamente ao povo. E então, Deus não pode caminhar com ele. Sabe, Josué tenta lutar de novo. Uma batalha bem menor em Ai. Mas porque tinha um irmão chamado Acã, com uma capa escondida dentro da sua tenda. Porque eles não estavam andando com os pés descalços, eles perdem a batalha. Quando a gente faz as coisas de Deus, mas sem o jeito de Deus, sabe o que acontece? A visão que Deus tinha para realizar no meio do seu povo, ela fica comprometida, ela é frustrada, porque as pessoas não acreditam mais naquilo que era bom, porque você queima a visão. Nós não vamos queimar a visão. Em nome de Jesus, nós vamos andar com os pés descalços. Nós vamos cumprir o propósito de Deus, mas nós vamos fazer com o rosto formoso, sorrindo, sem passar por cima de ninguém, abençoando os outros, não comprometendo os nossos valores. Pastor, eu estou dando uma oferta boa, mas a minha empresa não está do jeito que está errado, irmão. Conserta. Você vai fazer o que você tem que fazer, mas com os pés descalços. Quantos querem receber visão do alto? Quero pedir para a equipe de louvor vir aqui, nós vamos orar. E hoje eu queria te convidar a enxergar algo maravilhoso de Deus. O que é, pastor? Eu creio. Você vai levantar os olhos e vai ver. Ver o quê? Deus agindo. Ele comunicando os propósitos dele para você. Ele se revelando de forma especial. Hoje eu queria orar por você. E se você quer responder essas perguntas com sinceridade, e quer se comprometer diante da visão de Deus, fala: Deus, eu quero a tua visão para mim. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Aonde você está, fique de pé no teu lugar agora. E eu quero orar para que Deus te visite com graça, poder e majestade. Isso. Feche os seus olhos assim, levante suas mãos, converse com Deus. Pergunte agora: Senhor, tem algo que o Senhor quer me dizer? Eu estou no lugar que o Senhor gostaria que eu estivesse. Estou lutando as tuas batalhas. Estou usando as tuas estratégias. Eu estou tendo uma postura do Senhor. Eu estou com os pés descalços. Hoje eu quero orar por você. E eu creio, Deus vai derramar poder neste lugar. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor esses sonhos de fé. Mas eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a minha vida e a vida dos meus irmãos. Eu quero clamar agora em nome de Jesus, que o Senhor comunique visão, que os meus irmãos possam levantar os olhos e ver, que eles sejam, sim Deus, que eles fiquem surpresos, espantados diante do agir de Deus, que eles encontrem Deus no meio do caminho, Pai.
Mas eu quero clamar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca pessoas hoje no lugar certo, no posto certo, no lugar que elas devem estar. Em nome de Jesus, agora pega pessoas pelas mãos e as coloca no lugar, Pai. Alguns líderes precisam ser levantados hoje. Hoje o Senhor está comissionando pastores, missionários, pessoas que vão abrir sua casa, que vão começar ministérios. Queremos estar no lugar que o Senhor quer. Pai, eu quero pedir também em nome de Jesus, Deus, lança fora qualquer estratégia que não é sua, qualquer guerra. Tem gente brigando, sim, difamando, sim, perdendo tempo, com joio, com visões pequenas, servindo a si mesmo e não aos propósitos de Deus. Pai, que tudo isso seja arrancado de nós. Queremos fazer o que o Senhor quer, do teu jeito, com os pés descalços, e que o Senhor se agrade de nós. Derrama visão, derrama poder, derrama unção, Pai, e que possamos ver as coisas de Deus crescendo, que possamos ver as maravilhas de Deus nessa casa, que possamos ver provisão do alto, o reino avançando, que possamos participar de um grande avivamento, porque Deus nos fez ver o que Ele iria realizar nos nossos dias. Que a minha agenda, que a nossa agenda seja a agenda de Deus, que as nossas guerras sejam as guerras de Deus. Pai, que a nossa visão seja tua, e que o teu nome seja glorificado e exaltado entre nós. Faz isso, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.